Não tinha expectativa de ter visto nenhum, porque existia um mito de que as empresas tinham que ter 1 milhão de faturamento para sponsorar. Aí que é um mito que não existe. Então, mas não existe. Então, assim, eu não tinha esperança de ser sponsorada lá, porque eu sabia que não tinha aquele faturamento. O Marco ia seguir com a parte de carpenter, então ele foi seguindo. Mas eu simplesmente me joguei ali, vesti a camisa e fiz muita coisa. E aí a dona do escritório, conversando num churrasco com uma agente de imigração, que por sinal foi a gente que cuidou do meu caso, ela falou assim, poxa, tão chato, né? A gente é empresa, tem condições de pagar, tem funcionário que é qualificado e a gente não consegue sponsorar. Que coisa chata isso, a imigração devia facilitar um pouquinho mais. Aí a gente disse, olha, a gente pode de repente tentar, porque o Wollongong se tornou uma regional e agora tá dando visto lá. E aí ela falou, se eu abrir um escritório lá, dá para eu sponsorar? Ela disse, pode ser que dê. E foi basicamente isso que aconteceu. Ela abriu um escritório, ela me deu um papel e disse, tá aberto. Fala com a gente de imigração e vê se você consegue se sponsorar. Vê se dá tempo, né? E aí foi isso. E aí eu ia tentar me sponsorar como business analyst ou alguma coisa como algum management, mas você precisa ter umas cartas, as qualificações. Eu tinha 7 semanas. Eu não ia conseguir todas as tuas cartas de qualificação. Um dia um telefone tocou, uma cliente falou, eu preciso de uma carta de contador e eu estou aplicando para personal assistant. Aqui, na época, acho que ela estava em Canberra, na regional. Aí eu disse, personal assistant, como assim? Aí eu fui ler. E aí eu descobri que existia uma posição que dava visto, que era basicamente para quem tem funções administrativas. O que ela pede de atividade é muito simples. Atender telefone, mandar e-mail, organizar documentação. Tudo isso eu fazia. Fazia muito mais? Fazia. Mas eu fazia tudo aquilo. E ali eu entendi que era uma possibilidade de eu conseguir um caminho. Então, muita gente não conhece essa profissão. Muita gente não conhece essa possibilidade. Muita gente acha que não dá para abrir em regional, que vai ter que ir para muito longe. E não. A gente tem uma regional aqui do lado, né? Falando especificamente para quem está em Sydney, a gente tem uma regional aqui do lado, que é o Wollongong, para uma profissão que é simples. Então, muitas vezes, o que falta é um pouco mais do conhecimento, de explorar as coisas. A gente vai seguindo muito no caminho comum, né? E é uma posição que, gente, foi super simples de qualificar. Eu tive que aplicar um skill assessment. Então, o VetaSES, né? Ele me aprovou com um monte de anos de experiência, porque quem está trabalhando no escritório, basicamente, faz isso. Você pode fazer na área de marketing, mas você vai continuar mandando e-mail, você vai continuar organizando documentação, você vai continuar fazendo isso. Então, todo mundo consegue qualificar. E você pode usar a sua experiência do Brasil, nesse caso? Usei minha experiência do Brasil. Porque você pode usar até 3 anos nos últimos 5, né? E eu tinha, acho que, 2 anos aqui só. Então, eu pude usar as experiências de lá. Sim. Eu dei a sorte, porque eu trabalhei de cleaner no TFN para uma australiana na época. E ela também era super bagunçada com os processos dela. E eu fui lá e ajudei ela. E ajudei com a parte financeira dela também. Então, ao final de tudo, ela me deu uma carta. De que eu tinha feito esses processos para ela, que contou para mim também. Que legal. Então, assim, uma coisa que eu dou de dica para as pessoas é, cara, se você acha que você é bom em alguma coisa, se você gosta de alguma coisa, não fica se limitando para as oportunidades que as pessoas vão te dar, né? Se arrisca, se joga, tenta fazer alguma coisa, porque às vezes a oportunidade vai aparecer de onde você menos esperar. E você consegue aproveitar. Eu consegui aproveitar de uma empresa de cleaner, a minha experiência. Eu consegui qualificar com mais do que eu precisava, graças a Deus. E aí qualifiquei, apliquei, deu tudo certo, fui para lá. Qualifiquei a empresa também, uma coisa muito legal. Foi meu primeiro processo de qualificação de empresa, porque a gente acha que precisa ter 1 milhão de faturamento, que a empresa precisa estar rodando, sei lá, há 12 meses, e não precisa, né? A gente precisa mostrar, basicamente, para a imigração que existem condições financeiras daquela empresa pagar e que existe uma necessidade dentro da empresa de uma posição daquela que você vai solicitar mais para frente. E foi o que eu fiz. Então, a empresa tinha acabado de abrir, a gente está falando de 7 semanas. Então, eu mostrei ali para eles que a empresa estava migrando para uma regional e que, por ser uma atividade bem burocrática, que era importante ter alguém que cuidasse da parte documental e garantisse que todos os procedimentos que acontecessem na unidade de Sydney também acontecessem na unidade de Wollongong. E a gente faz isso através de um business plan. Então, eu preparei toda essa documentação, mostrei e foi aprovado, né? Então, a gente conseguiu fazer todo esse processo. Saiu, eu fiquei lá em Wollongong por 3 anos, que era o tempo que eu tinha que ficar. E aí, meu PR saiu, foi maravilhoso, foi ótimo, consegui a aprovação. As pessoas perguntam, e aí, Lana, vai voltar para Sydney? Não tenho pretensão de voltar para Sydney. Wollongong é maravilhoso. Você não sai daqui, para. Não, eu vivo aqui, exatamente. Eu vivo aqui, eu tô mais aqui do que lá. Posso bem dizer assim, né?
Tem mês que eu venho todo final de semana. Para alguns clientes, por exemplo, a minha parte financeira, eu não trabalho como mentora. Eu trabalho, de fato, como se eu fosse uma sócia de aluguel para você. Então, você tem um negócio, eu vou entrar com você, eu vou pegar tua nota, vou olhar teu cartão de crédito. Não vou só ensinar. Então, tenho muitos clientes aqui. Então, às vezes, eu venho para atender presencialmente o cliente. Então, assim, é muito tranquilo. Eu pego um trem que é 1 hora. É bem tranquilo de vir. Tá ali no ar-condicionado, é bem de boa. Eu venho trabalhando. Então, é super fácil de vir. Então, eu não tenho a intenção de voltar. O Wollongong é maravilhoso. Mas aí eu já peguei o visto e eu pretendo ficar por lá. Sim, que legal. Eu trabalho também. Olha, você vê uma oportunidade de pegar um visto e no final ela se apaixonou pela cidade. Me apaixonei pela cidade, maravilhoso. Cola aqui com a gente que a programação e o conteúdo está fantástica e cheio de convidados incríveis.